Fala, sexto ano! Tudo bem com vocês? Tudo certo? De novo, o professor Felipe aqui. Mais uma aula de geografia. Nas aulas passadas, que algumas não tiveram vídeos gravados, a gente falou basicamente sobre o solo e a gente começou a falar um pouco do uso do solo. Eu vou dar uma resumida aqui e depois a gente continua a aula, beleza? O solo, ele é basicamente a principal função do solo do ser humano é para agricultura. Nós usamos o solo basicamente para agricultura. Nós usamos o solo para plantar a nossa comida. A principal função do solo hoje para o ser humano é essa. Fazemos mais coisas no solo? Fazemos praticamente tudo. Nós construímos casas, prédios. Isso tudo depende da qualidade do solo de uma maneira um pouco diferente. Mas não é essa a importância. A nossa importância para hoje é pensar na agricultura. Plantar e colher. É para isso que a gente usa o solo, ok? Então, para a gente começar a dar continuidade na nossa aula, eu quero que vocês peguem e abram o livro na página 144, certo? Eu estou arrumando aqui as minhas coisas para conseguir abrir na página 144. Lá na página 144 vai estar escrito monocultura e rotação de culturas. Tá? Eu quero ensinar dois conceitos, provavelmente eles vão aparecer aqui em algum lugar. Monocultura é plantar uma única planta, é cultivar uma única planta, é cultivar apenas milho, ou apenas soja, ou apenas arroz, ou apenas feijão. Você vai cultivar apenas um só. Você não vai ter várias plantas cultivadas numa mesma fazenda, ou seja, num mesmo solo, ok? Vamos ler o que o livro diz aqui na página 144. Começa com o texto de Daniel Munduruku, nome bonito. Um escritor do povo indígena Munduruku. Os índios sabem que um determinado pedaço de terra só pode ser cultivado por um tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares, a fim de permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo e o solo descanse. Depois de um bom tempo, quando essa terra puder ser utilizada novamente, então voltarão para esse mesmo lugar. É o que eu pedi para vocês pesquisarem e procurarem nas aulas anteriores, o que é um solo fértil. Um solo fértil é um solo que você consegue plantar ele com boa qualidade, certo? O nosso solo, do planeta Terra, ele é feito por nutrientes. São 13, eu não vou entrar nesse detalhe, mas são 13 nutrientes. E esses nutrientes, eles têm que estar em boa quantidade no solo. Obviamente, quando você planta alguma coisa ali, aquela planta suga, aquela planta usa esses nutrientes como alimento. Se você usar muito esse solo, uma hora o nutriente acaba. Então o solo ele vai deixar de ser produtivo. Então os índios já sabiam disso. E o que acontece? O que você faz para esse solo ser produtivo novamente? Você pode fazer duas coisas. Primeiro, deixá-lo descansar. A própria natureza, com o decorrer dos anos, faz com que esses nutrientes voltem. Como é que esses nutrientes voltam, professor? Através da adubagem natural. Ali vão morrer animais. Esses animais, os animais, inclusive os seres humanos, nós temos esses nutrientes no nosso corpo. E quando a gente se decompõe, a gente é misturado à terra, e esse nutriente volta para a terra. Ou até mesmo plantas que apodrecem nesse solo. Para as pessoas que a mãe, ou o pai, ou a avó, alguém da família cultiva alguma coisa em casa, tipo cebolinha, salsinha, alguns como tomate, pimenta, algumas pessoas cultivam em casa pequenas hortas. Não sei se vocês já notaram, mas eles colocam casca de tudo ali, de ovo, de batata, todo tipo de casca é colocado ali. Por que essas cascas são colocadas ali? O motivo é bem simples. Essas cascas vão se decompor e os nutrientes desses alimentos vai comer esses nutrientes. Olha que simples, beleza? Agora a gente vai entender um pouco do conceito de monocultura. O que é monocultura? Esse conhecimento dos indígenas sobre a terra respeita o tempo da natureza, ou seja, o tempo de formação e de recomposição do solo. Nas sociedades urbanas, a necessidade de produzir alimentos, e principalmente matéria-prima para a indústria, faz com que a produção rural seja acelerada por técnicas de produzir que não seguem o tempo da natureza, gerando impactos ao ambiente e aos seres vivos. Professor, então quer dizer que todas as fazendas que não deixam a terra descansar é algo ruim? Não é algo ruim. Porque existem métodos modernos
de você repor esses nutrientes de maneira artificial. Você vai lá, a terra precisa de um determinado nutriente, o nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio é um nutriente que a terra precisa muito. Ao invés de você esperar a natureza ir lá decompor árvores, animais, alimentos, isso demora meses, até mesmo anos, você vai comprar nitrogênio, você consegue comprar nitrogênio puro e espalha na terra e mistura com aquela terra. Então você pega um processo de anos e faz isso em dias, em algumas horas, dependendo do tamanho da sua terra. Um desses modos de produzir da vida moderna que nós necessitamos é a monocultura, que é o cultivo de um só produto em grande extensão de terra, aquilo que eu estava falando no começo do vídeo. Ao longo do tempo, a monocultura gera muitos impactos negativos, pois a retirada da cobertura vegetal nativa faz com que o processo de reciclagem de nutrientes seja bastante reduzido. Reciclagem de nutrientes é aquele método que eu falei. A planta sai, aí morre outras plantas, aí vem os animais e gera nutrientes, pipipó. O nome disso é reciclagem dos ambientes. Do solo, desculpa. Empobrecendo o solo. Solos pobres e com biodiversidade desequilibrada requerem o uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos que podem alcançar as águas subterrâneas, rios, córregos, contaminando-as, integrando-se à cadeia alimentar. Além disso, contaminam diretamente os agricultores que aplicam essas substâncias. Professor, quer dizer que agrotóxico é algo ruim? Não. O agrotóxico salvou o mundo da fome, tá? Se não fosse o agrotóxico, hoje nós não teríamos alimentos suficientes. Mas, sempre tem o mais, né? Mas o grande problema está no uso desse agrotóxico. Como esse agrotóxico é utilizado? Existem agrotóxicos modernos que eles não são poluentes. Olha que coisa boa. Existem agrotóxicos modernos que ao contrário, não fazem mal para o meio ambiente, fazem bem para o meio ambiente. Sim, só que esses agrotóxicos modernos, eles são caros, eles são mais difíceis de achar. Então o que acontece? Muita gente usa aqueles agrotóxicos antigos que fazem esse sim mal à natureza e principalmente fazem mal àqueles que aplicam o agrotóxico. Então, o agrotóxico ele só faz mal quando ele é aplicado de maneira errada, quando ele é aplicado o agrotóxico errado. Inclusive, ano passado, eu vou abrir um parênteses só para a gente entender essa questão de agrotóxico. No ano passado, foram liberados quase 200 agrotóxicos diferentes para usar no Brasil. Aí tu fala, meu Deus, quanto veneno! Errado. São agrotóxicos modernos que não fazem mal para... Que a maioria deles, né, eu não conheço os 200, mas os que eu estudei, a maioria deles são agrotóxicos mais modernos e que não fazem mal para o meio ambiente. Então você vai retirar os agrotóxicos que fazem mal e botar agrotóxicos que fazem bem para o meio ambiente. Professor, mas isso é meio contra... A gente aprendeu a vida inteira que agrotóxico é ruim. Sim, o agrotóxico era ruim. Os agrotóxicos modernos hoje são extremamente importantes, inclusive. Senão, sem agrotóxico, a gente não teria a quantidade de alimentos que nós temos. É bem complexo, eu vou falar uma aula só sobre isso mais pra frente. Página 145. Existem outras formas de produzir no campo em relação à agricultura convencional. Não provocam tantos danos ao solo e aos seres vivos. Uma delas é a rotação de culturas. A rotação de culturas é uma técnica tradicional usada pelos povos originários e muitos outros agricultores, principalmente em fazendas pequenas. A rotação de cultura é muito usada em pequenas propriedades. Consiste em um rodízio da produção de numa mesma área, fazendo com que o solo absorva os nutrientes necessários de forma alternada e se recomponha para uma nova produção. Estão vendo aqui essa imagem, provavelmente está aqui, é a mesma imagem do livro da página 145. Você tem uma rotação de cultura, você pega a sua terra, tá? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Você pega a sua terra e divide ela em 4 partes. Parte A, parte B, parte C, parte D. Então nós temos a parte A, B, C e D. No ano 1, você vai plantar no A, repolho, no B, tomate, no C, cenoura e no D você vai plantar ervilhas. O que acontece? Cada uma dessas plantas, ela necessita de nutrientes diferentes do solo e mais, elas recompõem nutrientes depois que elas são colhidas. Como assim?
Você colhe ali o repolho, a cenoura e deixa o resto, as folhas, o caule, a raiz, deixa isso se decompor na terra, fazendo com que o nutriente que foi retirado para essa planta seja recomposto. No ano 2, você vai girar a sua cultura. No ano 2, no A, que você plantava repolho, você passa a plantar ervilhas. No B, ao invés de tomate, repolho. No C, ao invés de cenoura, tomate. E no D, ao invés de ervilhas, cenouras. Olha que você vai rodando, você faz isso no ano A, no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4. Volta pro ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Olha, volta pro, como está aqui na imagem. Né? Essa rotação de cultura, ela produz menos, ela tem uma produção menor, mas ela não degrada, ela não estraga o solo, e você consegue utilizar essa rotação sem agrotóxico ou com um uso menor de agrotóxicos. Tá? Alguns agrotóxicos ainda é normalmente usado, alguns nutrientes e tal, mas é muito menos, isso é bom. Olha só, a produção orgânica é outro exemplo de prática agrícola que causa menores impactos entre características desse tipo de produção. Está a utilização de agrotóxicos. O uso de biofertilizantes. Os biofertilizantes, ele é um agrotóxico bom. E a rotação de culturas entre outras. O biofertilizante é um agrotóxico bom. É um exemplo. O livro traz um exemplo de agrotóxico bom. O grande problema da produção orgânica é o seu custo. Produtos orgânicos tendem a ter custos mais elevados. Comida orgânica é mais cara, porque é mais difícil de produzir e também é mais difícil de manter ela, portanto ela sai mais cara. Esse é o grande problema. Beleza? Aprendemos hoje sobre monocultura, um pouco mais sobre agricultura e cultura do solo. Façam todas as atividades que eu propus, façam tudo me enviem ou no Moodle, ou no WhatsApp, ou levem na escola. Valeu, sexto ano. Até a próxima!